Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. O destaque dessa semana foi o PIB brasileiro, que veio acima do esperado. Ele veio com uma alta de 0,1%, quanto os especialistas esperavam uma queda de 0,3%, mostrando que por mais que a economia brasileira esteja desacelerando nesse terceiro trimestre, essa desaceleração foi menor do que o esperado. Isso, aliado a uma melhor perspectiva do cenário internacional, nos Estados Unidos, eles já adiantam uma expectativa de queda de juros para lá já no mês de março. Enquanto isso, na zona do euro, declaração de dirigentes do Banco Central da zona do euro de que a Europa não deve mais subir os juros, acabaram animando os investidores. Por lá, a expectativa é que os juros comecem a cair a partir do mês de abril. Mesmo lá nos Estados Unidos, o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano, tenha vindo acima do esperado. Se criaram 199 mil vagas, quando se esperava uma criação de 180 mil vagas. Mesmo assim, outros dados do emprego dos Estados Unidos vieram abaixo do esperado, como, por exemplo, o aumento da média salarial do trabalhador por lá. Isso mostra que a economia norte-americana vem se desaquecendo. Aliás, a expectativa de inflação nos Estados Unidos caiu para 3% nos próximos 12 meses. Isso faz com que crie uma maior expectativa de que o ciclo de corte nos Estados Unidos possa já começar a partir do mês de março. Depois de um mês de novembro extremamente positivo para as bolsas, nós tivemos aqui no Brasil uma semana de ajustes. O nosso Ibovespa ele encerra essa semana em queda de 0,85%. Enquanto isso, o dólar subiu 1,06%. Encerra essa semana cotado aos R$ 4,93. Para o lado da renda fixa, nós tivemos aí pouca variação. Os juros futuros, o DI para janeiro de 25, teve uma alta de 0,05 pontos percentuais na semana. Encerra cotado a 10,35. Já no IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, nós tivemos uma leve alta de 0,06 pontos percentuais. E nos pré-fixados, nós tivemos uma alta de 0,05 pontos percentuais. As nossas contas públicas registraram superávit primário no mês de outubro. Enquanto isso, a Petrobras anunciou um corte no preço do diesel de 6,7%, o que representa aí uma queda de 24 centavos no preço das refinarias. E nós tivemos também a aprovação da privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Falando agora do Mercosul, nós tivemos a aprovação da entrada da Bolívia no bloco e também a assinatura de um acordo de livre comércio com Singapura. Por outro lado, o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia parece aí cada vez mais distante, principalmente devido à resistência da França. A expectativa do início do ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos fez com que as bolsas por lá fechassem em alta essa semana. O S&P 500 encerra com uma alta de 0,86%, a Nasdaq subiu 1,8% e o Dow Jones encerra com uma alta de 0,44%. Já na zona do euro, nós tivemos a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que veio com queda de 0,1%. Mostrando aí que a economia da Europa vem desacelerando. Mas a expectativa de que nós também tenhamos uma queda de juros por lá já a partir do mês de abril fez com que a bolsa por lá encerrasse essa semana em alta de 1,43% no Stoxx 600. Falando agora da Ásia, o Banco Central japonês deu uma declaração essa semana que pode começar a subir os juros por lá. Lembrando que o Japão é o único país do mundo que ainda mantém a sua taxa de juros negativa. Falando agora da China, a Moody's rebaixou a nota de crédito da China para negativa. Nós tivemos também a divulgação das importações da China, que caíram 0,5% no último mês, e as exportações, que subiram 0,6%. Mas há declarações de membros do Partido Comunista da China de que o país vai continuar investindo e que o governo vai continuar estimulando a sua economia para poder permitir um maior crescimento da China em 2024, fizeram com que o minério de ferro subisse essa semana. Ele encerra com uma alta de 3,34%, com a tonelada cotada aos $136. Já o petróleo encerra mais uma semana em queda,
caiu 3,86% essa semana e encerra com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $76 o barril. Isso se deve, primeiro, que o mercado não acredita que a OPEP+, vai conseguir cumprir a sua promessa de corte na produção. Por outro lado, essa expectativa de que a economia global está desacelerando faz com que a expectativa de demanda por petróleo, principalmente no ano que vem, seja menor do que o esperado, o que vem fazendo com que o preço da commodity caia no mercado internacional nas últimas semanas. Quem bateu um recorde histórico de rentabilidade essa semana foi o ouro. A onça chegou a ser cotado aos $2.100, um preço que até então não vinha sendo atingido. Isso se deve aí devido a um enfraquecimento, principalmente do dólar. Falando agora das tensões geopolíticas globais, as tensões voltam ao Oriente Médio depois do fim do cessar-fogo entre Israel e Hamas. E agora o exército israelense começa a avançar sobre o sul da faixa de Gaza. Já uma outra tensão que surgiu nas últimas semanas e que dessa vez envolve diretamente o Brasil é a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território conhecido como Essequibo. É um território que corresponde aí a 70% do território da Guiana. Nas últimas semanas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu diversas declarações sobre a intenção de anexar esse território ao território da Venezuela, numa disputa aí que já dura há mais de 200 anos. Ele fez um referendo na Venezuela essa semana e disse que 95% da população aprova essa anexação. Por outro lado, a Guiana fez, durante a semana, exercícios de voo ao lado do exército dos Estados Unidos. Esse confronto envolve diretamente o Brasil, porque o Brasil faz fronteira com a região do Essequibo. O Brasil já deslocou mais militares para a região, também está deslocando blindados para a região, apesar de aí um confronto militar nesse primeiro momento ser visto como pouco provável. O Brasil aí já começa a tomar algumas medidas de prevenção. Lembrando que o território do Essequibo é conhecido por suas riquezas naturais e possui aí uma reserva de petróleo estimada em cerca de 11 bilhões de barris de petróleo. Para a semana que vem, a gente começa com a posse de Javier Milei neste domingo, lá na Argentina, que conta aí com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Brasil, a gente fica de olho na tramitação da pauta fiscal, principalmente no Senado. Mas as atenções do mundo vão estar voltadas para as decisões de taxa de juros. Aqui no Brasil, quarta-feira, nós temos a reunião do Copom, expectativa aí de mais uma queda de 0,5 ponto percentual, mas principalmente a atenção sobre o comunicado e de quando o Brasil vai continuar com esse corte de 0,5 ponto percentual. Nós temos também decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa é pela estabilidade e se por lá o FED vai dar algum sinal de quando inicia o ciclo de corte de juros. Na quinta-feira nós temos decisão de taxa de juros do Banco da Zona do Euro e também do Reino Unido. E mais uma vez a expectativa em todos os dois casos é de manutenção na taxa de juros. Muito obrigado e até a próxima semana.